A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O encardido faz de tudo para que não escutemos a palavra de Deus. Vamos aprender com o Padre Léo. Mas o quanto que o encardido investe para nos tornar pessoas surdas. Nós colocamos as mãos no ouvido e pedimos a cura, mas quantos de nós estamos ensurdecidos para a palavra de Deus? Eu vou falar nesse tema daqui a pouquinho ainda. Porque vivemos no barulho. Por que, gente, se investe tantos bilhões de dólares, de euros, em músicas medonhas, pavorosas, horrorosas, músicas que cantam o demônio? Por que se investe em cantores populares, em cantor de criança? Cantor de criança que faz as crianças cantar para o demônio. Quantas e quantas pessoas que a gente ouve testemunho, quando encontram-se com o Senhor, a primeira coisa que faz é quebrar os discos de rock, os discos da música profana, da música estragada, porque hoje se sabe, a pessoa que vai ouvindo isso, vai aporcalhando o seu ouvido, vai se tornando uma pessoa contaminada. Por isso o barulho, por isso hoje tem encontros da igreja em que o povo tem medo do silêncio. Até no intervalo tem que pôr um alto-falante tocando música, porque a pessoa não consegue ficar em silêncio. Você também está vivendo essa surdez. E a paralisia? O mundo está nos transformando em pessoas paralíticas. Hoje não há muita diferença de uma pessoa que anda numa cadeira de roda para uma pessoa que anda com as pernas. Não tem muita diferença, porque ela pode ficar o tempo todo sentada no sofá, com um controle remoto na mão, aperta um botão, abre a porta, aperta um botão, fecha a janela, aperta um botão, dá descarga sozinho, aperta um botão, abre a água, você entra dentro do carro, a porta fecha sozinho, o vidro sobe, liga sozinho, liga o ar, não precisa nem ter marcha, é tudo paralítico, assim que estão nos transformando. Mas ao lado de tudo isso, qual é o objetivo do demônio? Fazer com que você não escute a palavra de Deus. Está aí na primeira leitura. Olha o comecinho da primeira leitura. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Por que que nós não temos medo? Nós não queremos, nós temos medo da palavra, porque a palavra vai e entra lá no íntimo do nosso ser. Por isso que em Mateus capítulo 13, Jesus diz que o demônio fica sempre dando um jeito de roubar a palavra. Você escuta a palavra, mas ele rouba a palavra. Só que no mesmo capítulo 13, logo para frente, quando fala do joio, diz que depois que ele rouba a palavra, ele vem e semeia o joio dentro da sua vida. E é o que ele fez na vida de muitas pessoas aqui, é o que ele fez na vida de muitos de nós, é o que ele fez na vida de muitos de nós sacerdotes. Infelizmente, colegas nossos
que não temos mais tempo para leitura, meditação e oração da palavra, que não damos mais ouvido à palavra, que temos compromisso com o jornal do dia, com estar a par de todos os assuntos do mundo moderno, mas que não debruçamos-nos sobre a palavra de Deus, sobre o Deus que nos fala, porque a palavra nos liberta de dentro para fora. É triste, queridos e queridas, a presença de um número tão grande de sacerdotes no acampamento de cura e libertação é uma profecia, é um sinal profético. Observem, porque muitos de nós sacerdotes que fomos ungidos, que tivemos nossas mãos ungidas para anunciar, testemunhar e fazer as pessoas tocarem o Senhor, hoje, porque deixamos de alimentar o coração com a palavra, estamos a serviço do encardido. Quantos de nós sacerdotes religiosos e consagrados estamos a serviço da divisão? Aonde o padre chega, chega a divisão, chega a fofoca, chega a calúnia, chega o pessimismo. Por quê? Porque muitos de nós sacerdotes somos bem capazes de passar uma noite inteira num comício político, somos capazes de falar sobre assuntos das mais diversas e variadas formas, mas não temos a coragem de pregar a palavra de Deus, porque ninguém pode dar aquilo que não tem, e como somos vazios, é profecia para nós, meus queridos irmãos padres, seminaristas e consagrados, é profecia. Precisamos ser homens e mulheres repletos desta palavra, para que essa palavra opere exatamente esse milagre que nós precisamos, que ela entre no mais íntimo do nosso ser, que ela arrebente aquelas coisas estragadas dentro de nós, que ela julgue os pensamentos e as intenções do nosso coração, que ela faça conosco o que está aqui, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela, tudo está nu e descoberto aos seus olhos. Como nós precisamos de um mergulho dessa palavra, da força dessa palavra. Confuso estava o meu coração quando eu cheguei aqui. Não estava em sintonia com o Senhor, mas ao desenrolar do dia eu pude perceber a paz que eu sempre quis. Estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor. A paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor de Deus. Confuso estava o meu coração quando eu cheguei a
estava em sintonia com o Senhor, mas ao desenrolar do dia eu pude perceber a paz que eu sempre quis. Estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor. A paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente, uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor. Oh, oh. De Deus, mergulhei nesse Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São Barnabé, companheiro de São Paulo na sua primeira viagem apostólica. São Barnabé nasceu em Chipre, uma ilha que fica perto ali da costa da Terra Santa, e ele, como judeu, recebeu dos seus pais o nome de José. No entanto, ele se converteu ao cristianismo e logo no primeiro ano ali, com os discípulos em Jerusalém, vivendo tudo em comum, como diz os Atos dos Apóstolos, ele então vendeu suas propriedades. E com essa venda das propriedades, ele ganhou então o apelido de Barnabia. Barnabia em aramaico quer dizer filho do profeta. Mas
nos Atos dos Apóstolos, essa realidade de filho do profeta é traduzido como filho da consolação. Profecia, consolação, paráclesis, né? É a interpretação que foi dada para esse título de Barnabé. Barnabé, este filho da consolação, foi o responsável por apresentar São Paulo aos apóstolos depois da conversão. Nós vamos lembrar que São Paulo era um perseguidor dos cristãos, então era evidente que os cristãos tinham muita dificuldade de aceitá-lo. Existe uma certa possibilidade de que Barnabé e Saulo tenham sido companheiros na escola do Rabi Gamaliel e por isso se conheciam. Barnabé conhecia o valor, a têmpera de Saulo e, portanto, viu que foi uma conversão autêntica e apresentou São Paulo aos apóstolos. Depois os dois se separam, não tiveram mais convívio, até que, por uma ação mesmo do Espírito Santo, depois que os cristãos começam a ser perseguidos em Jerusalém, o cristianismo começa a se espalhar e chega até os gentios em Antioquia. Barnabé vai lá em Antioquia e vê que os gentios estão se convertendo. Ele pensa, a obra apostólica aqui é muito grande. Quem eu vou procurar para me ajudar? Então ele pensa em Saulo, que ainda não se chamava Paulo. E ele vai, né, de Antioquia, que hoje fica na Turquia, para Tarso, cidade natal de Saulo, para encontrá-lo. São mais de 200 quilômetros de caminhada, né? Seriam uns 5 ou 6 dias de caminho, e ele foi lá para buscar um companheiro que o ajudasse na evangelização. Ali, eles frutuosamente evangelizam em Antioquia, e na cidade de Antioquia os cristãos são chamados de cristão pela primeira vez. Ali, eles recebem a imposição das mãos e partem em missão na primeira viagem missionária ao lado de São Paulo. Barnabé, que era o primeiro, é interessante nós vermos como humildemente Barnabé, que era o líder da expedição, vai tomando o segundo lugar. Os Atos Apóstolos falam sempre de Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Paulo adota o nome de Paulo por causa do seu apostolado junto aos gentios. Mas, de repente, se começa a falar de Paulo e Barnabé. Barnabé, sem nenhuma dificuldade, como homem humilde, aceita que o expoente daqui para frente é Paulo. Mas a vida dos santos não é sem controvérsias. Quando os dois resolvem fazer uma segunda expedição missionária, Paulo rejeita e diz, olha, eu aceito você, Barnabé, mas João Marcos, o seu sobrinho, não vem conosco. Esse fedelho já roeu a corda na primeira viagem, então nada disso. Então, Barnabé e Paulo se separam. Barnabé vai para a sua ilha de origem, ali evangeliza e ali é martirizado. O que é que nós podemos aprender desta vida de São Barnabé? Bom, várias virtudes nos são indicadas por este santo. Generosidade, de vender os seus bens. Apostolicidade, de não ver a grande dificuldade de que os gentios também participassem da igreja. Zelo, mas sobretudo este companheirismo que, não sem uma certa dificuldade, mas ele soube ver humildemente que ele não dava conta do trabalho sozinho e vai em busca de um companheiro, de um amigo que o ajude, mesmo que esse companheiro depois se sobressaia e seja mais importante do que ele. Que São Barnabé, que José Barnabé, filho da consolação, interceda por nós hoje, nos ensine suas virtudes e um amor a Cristo, até o derramamento do sangue, como ele, que soube testemunhar e derramar o seu sangue por Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguém chama
Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo e o que ele me diz. Vem me seguir e eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom ser. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada e por isso ele lhe estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom ser. É bom servir, é bom ser. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O respeito à vida humana. O aborto. Número 2274. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito se respeitar a vida e a integridade do embrião e do feto humano, e se está orientado para sua salvaguarda ou sua cura individual. Está gravemente em oposição com a lei moral quando prevê, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico não deve ser o equivalente de uma sentença de morte. Devem ser consideradas lícitas as intervenções sobre o embrião humano quando respeitam a vida e a integridade do embrião e não acarretam para ele riscos desproporcionados, mas visam a sua cura, a melhora de suas condições de saúde ou a sua sobrevivência individual.
pede, cura-me, cura-me. A minha vida eu entrego, consagro e te peço, restaura-me, restaura-me. Toma minha verdade, vem vencer em mim. Sou mãe, amo ser, que a minha oração tenha poder. Toma minha verdade, vem vencer em mim. Sou mãe, amo ser, que a minha oração tenha poder. Os meus filhos te apresento, de joelhos te suplico, ajuda-me, ajuda-me. Confio em tua palavra, todo aquele que crer em ti e o invocar se salvará. Toma minha verdade, vem vencer em mim. Sou mãe, amo ser, que a minha oração tenha poder. Toma minha verdade, vem vencer em mim. Sou mãe, amo ser, que a minha oração tenha poder. Os meus filhos te apresento, de joelhos te suplico, ajuda-me, ajuda-me. Confio em tua palavra, todo aquele que crê em ti e o invocar se salvará. Toma minha verdade, vem vencer em mim. Sou mãe, amo ser, que a minha oração tenha poder. Toma minha verdade, sou mãe, amo ser, que a minha oração tenha poder. Tenha poder. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Em 11 de junho, fazemos memória de São Barnabé, apóstolo. Ele é natural de Chipre e, nos evangelhos, possivelmente ele fazia parte do grupo dos 72 discípulos. Ele não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. Receberá o nome de apóstolo exatamente porque na igreja primitiva ele ajudou na evangelização, principalmente sendo companheiro de São Paulo, que também recebe o título de apóstolo. O livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, descreve muito da atividade missionária de São Barnabé. Uma primeira característica foi que ele vendeu um campo e doou para a administração dos apóstolos o dinheiro que havia angariado. Ele também se torna companheiro de São Paulo nas viagens de evangelização. Possivelmente ele era primo de João Marcos, o que nós conhecemos como São Marcos Evangelista. Teve um período da evangelização descrita nos Atos dos Apóstolos que São Paulo, São Barnabé e São Marcos Evangelista estavam juntos numa atividade missionária. São Barnabé, ele é impulsionado pelo amor que Deus plantou em seu coração, principalmente pelo amor de alguém que viu Jesus e escutou a pregação do próprio Cristo. Ele anunciou o Evangelho sem temor algum, junto com São Paulo. E por isso, nós aprendemos de São Barnabé a necessidade de anunciar sempre o Evangelho, mas com uma vida virtuosa. São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, diz que São Barnabé era um homem
virtuoso e cheio do Espírito Santo. Vejam aqui duas características principais de um apóstolo de Jesus, de um seguidor de Jesus: ser sempre impulsionado pelo Espírito Santo e buscar uma vida virtuosa, uma vida de retidão em busca do bem. E o bem maior, nós sabemos, a verdade é Jesus Cristo. São Barnabé, segundo a tradição, ele morreu mártir na sua terra, em Chipre. Hoje nós pedimos a sua intercessão para que sejamos fiéis evangelizadores e anunciadores de Cristo. Rezemos com você e por você. Ó Deus, que designaste São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações, fazei que a vossa Igreja anuncie por palavras e atos o Evangelho de Cristo, que ele proclamou intrepidamente. Que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Barnabé apóstolo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. No mundo eu terei aflições, mas sei que Deus está comigo.
Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Somos chamados a renovar todas as coisas, impelidos pelo amor de Cristo. É a Páscoa do Senhor que, por meio de nós, deve alcançar as instituições, a cultura, as relações entre as pessoas e os povos e transformar o mundo. A Igreja tem necessidade de cristãos que sejam criaturas novas, abertas às necessidades do mundo, mas profundamente fiéis às exigências do Espírito. Não vos deixeis atrair por outros ideais. Seja Cristo e só Ele a fonte da vossa existência e da vossa esperança. Deus concorre em tudo para o bem dos que o amam, daqueles que, segundo o seu desígnio, são eleitos. Maria amou totalmente. Sob a sua proteção e por meio da sua intercessão, se cumpra a nossa vocação, segundo o eterno desígnio de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Maria, eu quero aprender contigo a querer o teu filho Jesus. Contigo também aprender a ser para os outros um pouco de luz. Te peço, me ensine ainda a ser pão repartido como é Jesus. Maria, Maria, Maria cheia de amor, me ensina a ser como teu Senhor. Maria, Maria, Maria cheia de amor, me ensina a ser como teu Senhor. Eu quero contigo aprender teu jeito de ser com tanta alegria, e a força que muda a vida pra mim seja sempre a Eucaristia. Te peço, me ensine ainda a ser pão repartido com alegria. Maria, Maria, Maria cheia de amor, me ensina a ser como teu Senhor. Maria, Maria, Maria cheia de amor, me ensina a ser como teu Senhor. Eu quero contigo aprender teu jeito de ser com tanta alegria, e a força que muda a vida pra mim seja sempre a Eucaristia. Te peço, me ensine ainda a ser pão repartido com alegria. Maria, Maria, Maria cheia de amor, me ensina a ser como teu Senhor. Maria, Maria, Maria cheia de amor,